Nesta aula você vai inserir e formatar listas em HTML. Vai criar os 3 tipos de listas possíveis em HTML, trabalhar com sublistas, subbullets, alterar e formatar marcadores e aprender mais sobre formatação de texto. Sugestões para a próxima aula. Repita o que estará a ser apresentado no vídeo, pause o vídeo e reproduza em seu computador. Explore opções. Vamos começar. Boa aula! Nesta aula vamos abordar o recurso lista. Lista é um recurso muito importante no HTML, presente em muitas das páginas que temos hoje em dia e muito fácil de trabalhar também. Bom, então para darmos sequência na aula, vamos até a aula, e fazemos o download desse arquivo index.html no nosso diretório específico aqui. No meu caso eu chamei de aula lista, e você coloque no diretório em que achar interessante, tá bom? Bom, então o que nós vamos fazer aqui é abrir este index.html que baixamos, Clicamos aqui com o botão direito do mouse e colocamos aqui Edit with Notepad, E também podemos abrir aqui também um clique duplo para ele abrir no browser. Então nós temos aqui tanto no ambiente de visualização, que é o browser, o ambiente que nós queremos ver, e como também aqui no Notepad++, onde nós vamos editar o arquivo. Bom, percebe que esse arquivo ele é idêntico ao que nós terminamos a aula passada de texto. Então, também se você pegar aquele arquivo e dar continuidade, vai ver que é a mesma coisa, Bom, o HTML ele permite 3 tipos de lista, São listas ordenadas, listas não ordenadas e listas de definição. Então vamos aqui trabalhar primeiro com as listas não ordenadas. Então temos aqui um texto corrido, e nós vamos querer aqui trabalhar com os famosos bullets. No caso serão bullets ordenados. Então vamos pegar essa linha aqui, algum de nossos cursos, que está toda sequencial, e vamos quebrar em bullets. Para isso, vamos aqui. Então, todos os nossos cursos são concebidos com os seguintes selecionadores. Isso também vai virar uma lista, mas não agora. Alguns de nossos cursos: Introdução ao Agile Scrum, Introdução ao Agile Safe, Básico, enfim. Então, vamos aqui. Bom, a primeira coisa, o que nós vamos fazer é identificar a lista. Quais são os elementos que estarão na lista? Então, para isso, nós temos uma tag, que é a tag OL, que chama-se Ordered List, ou seja, uma lista ordenada. E nós colocamos o início dela, nós vamos até o final dela aqui, coisa esse básico Flutter aqui, e vamos colocar barra ao contrário, OL, para determinar o final desta lista ordenada. Tá? Salvamos aqui, vamos vir aqui. O que aconteceu quando damos um refresh? Ele vai mostrar aqui, na linha de baixo, esta lista. Obviamente que ela ainda não está itemizada, mas ela já mudou aqui o formato, a gente pode perceber. Voltando para o editor, nós agora precisamos identificar os que nós chamamos de line items, que é exatamente a quebra de cada bullet ou cada tópico, Então, para isso, nós vamos vir aqui e vamos colocar aqui LI, que chama-se Line Item, Aqui nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos pegar aqui a Introdução Agile, eu vou quebrar ele aqui, LI, e vou colocar esse Scrum numa outra linha aqui, quebrar aqui então, colocar o sinal, a mesma coisa o Scrum, coloco aqui o fecho, lembra que tudo que abre fecha, esse aqui safe nós vamos colocar a mesma coisa aqui, coisa, e vamos fechar ele também ali, tá? Fazer o seguinte, então, para não ficarmos digitando, eu venho aqui, dou um copiar
Vou tirar as vírgulas que faziam sentido quando o texto era corrido, mas não faz mais sentido quando o texto é bullet, né? O HTML, ele, depois que você faz a marcação, né, fica bem mais fácil trabalhar. Agora, fazer a marcação é algo que não há como fugir disso, né? Existem algumas ferramentas que já geram o código, as marcações HTML automaticamente, mas isso não é o propósito do curso, que é justamente aprendermos, né? Bom, então temos aqui todas elas marcadas, né, com o início e final do line item, ou seja, cada um desses que estão escritos aqui entre as tags line items é uma linha aí dos tópicos, né? Vamos voltar aqui então, refresh, olha o que aconteceu aqui. Então nós temos alguns de nossos cursos e ele já colocou numerado, né, os cursos que nós temos, né? Ah, mas introdução ao Agile, eu tenho a introdução ao Agile Scrum e introdução ao Agile Safe, ou seja, ele é um sub-bullet, né, desse inicial. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos voltar aqui. Eu vou criar uma outra lista ordenada embaixo desta lista que nós criamos. Então, eu crio de novo um OL aqui, né? Vou aqui barra OL e fecho. Opa, perdão. OL e fecho, né? Então, se eu vier aqui, venho refresh. Olha o que aconteceu, né? Ele identou o Scrum e o Safe embaixo do introdução ao Agile, tá? Bom, nós temos, dentro desta numeração, nós temos algumas possibilidades dentro do HTML, né? E temos muito mais no CSS que nós vamos ver mais para frente, mas como é que nós fazemos então? Por exemplo, se eu quero mudar esse número para letra, por exemplo, em vez de ser 1, 2, 3, 4 e será ABCD, como é que a gente faz? A gente vem aqui e vamos colocar um tipo no OL. Então, OL aqui, né? Nós vamos colocar aqui type igual, e aqui eu vou colocar um A maiúsculo, né? Então, quando nós fazemos isso, eu salvo, né? Volto aqui, ele alterou. Então, esta tag aqui, OL, e esse atributo type dentro da tag OL, ele indica qual é o tipo de número de numeração que eu vou colocar aqui. No caso, não, número é sim uma sequência de caracteres, né? Percebe que esse aqui continua igual, não é? Por quê? Porque ele tem aqui a OL dele, né? E a gente também pode vir aqui, por exemplo, vem aqui, igual, em vez de eu colocar maiúsculo, eu vou colocar minúsculo. Vamos ver o que acontece. Vem aqui, salvo. Então eu tenho um tipo para a lista dos cursos e um tipo específico para os subtítulos do Introdução ao Agile aqui. Quando eu venho aqui, salvo, olha aqui, ó, percebe? Ele alterou também esses sub-itens, né? Bom, eu também posso fazer o seguinte, eu também quero, em vez de eu vou querer trabalhar com caracteres romanos. Desculpa. Então eu vou colocar um I, salvo aqui, venho para cá, e ele mostra em caracteres romanos, tá? Eu quero agora trabalhar com os Is, não é? Como é que funciona então? Eu venho, salvo aqui, refresh, ele colocou I, e se fosse 3 iam ser 3 Is, né?
Ou seja, ele trabalha e permite você mudar a formatação conforme você acha que fica interessante para o seu texto, tá bom? No nosso caso aqui, nós vamos deixar a letra A minúscula, tá? Mas fica ao seu gosto o que você quer fazer, tá bom? Bom, então essa aqui é a lista ordenada, não é? Por que ordenada? Porque tem uma ordem aqui, não é? Tanto faz se é numeral, se é caracteres, se são caracteres romanos, né? Bom, nós também temos agora a lista não numerada, que são os famosos bullets, né? Essa é mais fácil. Como é que nós fazemos isso? Então vamos vir aqui, ó. Então eu vou vir aqui todos os nossos cursos são concebidos com os seguintes direcionadores. Ele lista os direcionadores. Nós vamos transformar isso em bullet, tá bem? Então todos os nossos cursos são concebidos com os seguintes direcionadores. Aqui eu já vou colocar então o início de uma lista, só que em vez de ser OL, como nós fizemos, nós vamos colocar UL de unordered list, tá? Ou seja, lista não ordenada. Venho aqui ao final, coloco aqui barra, né? Tudo que eu abro eu fecho, salvo, venho aqui e olha aqui o que aconteceu. Ele já posicionou. O que está faltando? Está faltando nós identificarmos o LI. Então vamos vir aqui, colocamos aqui LI, 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 desculpa, LI. E aqui no final, que eu já vou copiar. Vamos salvar. Voltamos aqui ao browser. Refresh. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Então ele permite criarmos bullets, né? Ou seja, isso é uma lista não ordenada, né? Bom, e além desta lista, tem um outro tipo de lista, que é a lista de definição, né? Que é conhecida como definition list, e ela é caracterizada pela tag DL. Então, o que nós vamos fazer aqui, só para esta exposição, apresentar as situações cotidianas para que os alunos consigam aplicar o que está sendo exposto, prática de técnicas. Nós vamos chamar isso de lista de definição. Então você vai ver como é que fica aqui. Então nós vamos pegar aqui, colocar aqui DL, tá? E aí depois nós temos aqui a exposição, perdão, como eu falei, tudo que nós abrimos nós fechamos, né? Então DL aqui, tá? E aqui nós vamos colocar aqui DT de definition title, e aqui tudo que nós abrimos nós fechamos o DT também, né? A mesma coisa para o prática avançadas, nós temos aqui DT e nós fechamos o DT também, e o conteúdo é DD, definition date, tá? Ou seja, são os dados mesmo da lista. Na verdade é definition description. Esse DD ele tem a ver com definition description. Tudo é feito em inglês, né? Então, o que nós temos aqui é uma tradução. Algumas coisas não faz sentido traduzir. Bom, então salvamos aqui. Temos então aqui a definition list delimitada pelo DL.
Temos o DT que diz que é o Definition Title e o DD que é a definição, enfim, do o que vai ser colocado, né? E nós temos também a mesma coisa aqui para prática e técnicas avançadas abaixo, tá? Ok, bom, salvamos, vamos aqui, refresh. Então ele criou aqui uma lista, né, de definição, que você pode ver que ele mesmo fez as suas próprias indentações, tá? Bom, agora, olha, tá legal, mas eu gostaria de sublinhar o exposição e o prática de técnicas avançadas para mostrar mais que essa descrição aqui tem a ver com a linha de cima, né? Então nós temos aqui no HTML uma tagzinha para o sublinhado, que é a tag U. Então se viermos aqui de underline, se viermos aqui, colocarmos aqui exposição, abriu, fechou, né? E podemos, vou vir aqui, vou salvar, vem aqui, ele sublinhou aqui a exposição, vou fazer a mesma coisa para a prática de técnicas avançadas, e prática de técnicas avançadas, abriu, fechou. Pronto, agora eu vou salvar, venho aqui, o que aconteceu? Aconteceu que nós formatamos o nosso documento, né, que antes não tinha listas, e passou a ter os 3 tipos de lista do HTML. A lista de definição, nós temos a lista não numerada, que são os bullets, e nós temos a lista numerada, que nesse caso está com a formatação para letras minúsculas. E também temos uma sublista aqui, não é? Que está em numerais romanos minúsculos também, tá bom? É isso por agora. Muito obrigado, te vejo na próxima aula. Nesta aula você aprendeu como criar e formatar os 3 tipos de lista em HTML. Na próxima aula você começará sua jornada com o CSS. Parabéns, aula concluída. Nos encontramos na próxima aula.